Olá, seja bem-vindo. Você está no Lugar de Fala, um web programa anapolino, disponível para qualquer pessoa aí com acesso à internet, gravado nos estúdios aqui montados na Casa Freud em Anápolis, exibido no YouTube, no nosso canal, também na página lá no Instagram, _, Lugar de Fala. Estamos na segunda temporada e aqui nós envolvemos, olha só, 15 pessoas, ao todo aqui são mais de 20 mil reais que estamos utilizando nesse momento aqui numa produção de 10 episódios de 45 minutos cada. O nosso conteúdo aqui tem a ver com informação, entretenimento, educação. Somando as duas temporadas, nós já injetamos na economia anapolina aqui mais de 50 mil reais e, de alguma forma ou de outra, nós propiciamos renda para mais de 40 pessoas. Viu só? Eu poderia simplesmente falar assim, ó, somos um Lugar de Fala, um podcast anapolino e vem com a gente. Mas não, hoje nessa introdução eu venho com dados aqui para vocês terem realmente um entendimento que sim, nós somos um produto que estamos inseridos na macroeconomia criativa. E é pensando nisso e para falar sobre isso, sobre a economia criativa e que a arte também ela é muito plural, além de entretenimento, além de provocação, ela também é um negócio, ela pode ser um negócio. E para falar de economia criativa está comigo hoje Luiz Sérgio Fragelli. Seja bem-vindo ao Lugar de Fala. Que bom ter você, que bom que você topou estar com a gente aqui, Luiz. Um prazer, uma honra, Eduardo. Para todo mundo que vai nos ver, nos ouvir, né? Essa coisa da internet é bem bacana por causa disso. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco, né, sobre criatividade e sobre economia, né, ligada à criatividade. Ótimo. Então, vamos começar falando um pouquinho do próprio Luiz, né, para entender. O Luiz Sérgio, olha, gente, nós estamos em Anápolis, tá? O Luiz Sérgio é um empreendedor cultural, um produtor aqui com larga experiência de muitos anos atuando como um facilitador cultural na nossa cidade. Então, Luiz, para quem não te conhece, principalmente para quem acha que te conhece, o Luiz Sérgio. Luiz Sérgio é um operário da cultura. Quando as pessoas me perguntam qual a melhor definição, acho que é essa. O operário é aquele cara que veste o capacetinho dele e vai para a obra, né? Trabalhar. Sim. E vai, mete a mão e vai construir. Então, acho que a gente que trabalha com... Acho não, tenho certeza que a gente que trabalha com cultura, somos construtores, né? De várias maneiras. A gente é construtor do artista, a gente é construtor do produtor, a gente é construtor para o público, né? Então, o Luiz é um operário da cultura. Eu trabalho com cultura em Anápolis há 22 anos, desde da Universidade Estadual de Goiás, onde eu ajudei a implementar as políticas públicas culturais para o estado inteiro, dentro da universidade. Saí de lá, fui para o SESC, foram quase 15 anos de SESC, e há algum tempo a gente vem trabalhando por conta própria, uma produtora. Eu tenho a produtora Território Cultural, e a gente vem trabalhando aí com editais, com licitações, com participações em projetos dos próximos, né? E esse é o Luiz, um operário. Ótimo. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho mais exatamente de economia criativa, tem um pesquisador inglês, John Hawkins, inclusive ele escreveu um livro chamado Economia Criativa. De uns estudos que ele fez nos anos 80, anos 90, nasceu esse livro. Ele diz assim, em algum momento do livro, ou em uma de suas frases, olha, economia não é algo, criatividade não é algo novo, nem economia. O que há de novo em economia criativa é a natureza da relação entre essas duas coisas, ou seja, entre a economia e entre criatividade. Então ele está dizendo isso, assim, ó, faltava estudos que trouxessem números, dados, para que os governantes, para que o poder público, até mesmo o setor privado, entendesse a força que existe na cultura e nos negócios que estão ligados à criatividade, enquanto geradores de renda também, ou impulsionadores da própria economia. E aí, Luiz, você que vem de tantos anos aí, como você já se colocou como um operário da cultura, como você vê essa coisa da economia criativa, pensar os negócios criativos dentro de um setor econômico, gerador de renda, de oportunidade, por aí vai. Como é que você vê essa ligação? Você falou do autor do livro, do inglês, né, da década que ele fez. Quanto ele citou, quanto ele uniu e falou
Pela primeira vez sobre a economia criativa, eu acho que ele não tinha ideia do que estava para vir, do que a economia criativa seria capaz e do que realmente ela é na ponta, na rua, né, do que ela acontece. A economia criativa, vou citar 2 exemplos para você de economia criativa que são diversos dos exemplos que a gente tem aqui. Um são os food trucks nos Estados Unidos. Quando tem a crise lá nos Estados Unidos, no final da década de 90, surgem milhares de food trucks, que são as pessoas que não tinham mais como manter o seu negócio, porque tinha caído o público, então ela não tinha como pagar aluguel. Mas ela tinha que funcionar, ela tinha que trabalhar. E a habilidade dela, a criação dela, estava ligada à gastronomia, à comida. Então, os food trucks nos Estados Unidos, teve uma época que era uma febre, né? Então, isso é um exemplo de economia criativa. Outro exemplo de economia criativa, em Portugal, nessa mesma crise que foi global, né, que atingiu o mundo inteiro, Portugal, ele juntou os artistas, um artista virou para o outro e falou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eles viram um espaço lá que estava vazio e ocuparam aquele espaço. Eles alugaram um galpão gigantesco. Nesse galpão foram para lá mais de 30, 40 artistas, não só artistas, mas também pessoas ligadas a outras áreas, como design, como a moda, como arquitetura, e também comida, e o pintor, e o artesão, e o artista de rua, e eles criaram ali um movimento naquele local. Era um movimento onde eles dividiam os custos, né, do aluguel, da água, da energia, e levavam as pessoas para lá. Então as pessoas tinham acesso a vários lugares, a vários tipos de arte, a várias situações, sem precisar ter um gasto exorbitante, e eles também diminuíram os gastos deles. Então as pessoas se apropriaram do que estava acontecendo em volta delas, o contexto, e usaram a criatividade, mas a criatividade delas como artistas e aí também como empreendedores. E aí também são 2 exemplos muito fortes de economia criativa. Agora, aqui no Brasil, a economia criativa, quando vem para cá, ela está muito ligada à questão da produção manual, da produção artesanal, né? A economia criativa começa a ser ligada àquele cara que é o artesão, aquele cara que produz para não ser uma produção industrial, uma produção mais industrial, e é uma coisa que vem dar como um referendo para essas pessoas, para elas começarem a pôr mais valor na questão delas, né? Mais valor, precificar. Você fez sua abertura, você falou de valor, você falou de quantidade, de tudo. E uma coisa que a cultura, que a arte como um todo, ela talvez não consiga quantificar, mensurar, é a coisa dos números. Sim. A gente estava até discutindo isso essa semana. A gente falou assim, mas a cultura, as pessoas têm que entender que a cultura daqui 15 anos, um cara que assistiu, que ouviu o podcast, ele vai transformar aquilo em alguma coisa, porque aquilo ali plantou uma semente. Eu falo, pois mas no Brasil é tudo muito para ontem, né? Não existe uma política pública. Segura aí, quando você fala que no Brasil tudo é para ontem, dá o que você quer dizer com isso? No Brasil tudo é para ontem? No Brasil não existem políticas. Quando a gente fala do público, não existe uma política de Estado. As políticas são partidaristas. Isso, então ela acontece só naquele tempo ali. Ela acontece para ter um efeito imediato. Então o cara prefere pegar um telão, passar um filme para 30 mil pessoas, do que abrir um curso de cinema. Olha só, para você que está assistindo aí, está no Lugar de Fala, temporada 2, o papo já começou lá em cima, estou com o Luiz Sérgio aqui falando de economia criativa. Coisas interessantes para a gente aguardar nesse começo aqui é que, primeiro, Luiz, de algo que você já falou aí, temos que entender, temos que ter esse entendimento de que quando a gente fala de economia criativa, não estamos falando só de artistas, por exemplo, a arte
essa arte institucional que você conhece por aí, ou sei lá, um teatro, um ator, enfim, o que quer que seja, de dança, de música, não que isso não seja, claro que é, mas a economia criativa, ela engloba muito mais situações. Aliás, talvez o grande guarda-chuva da economia criativa nem é tanto a arte em si, e sim a própria criatividade. Claro. Onde ela for a mola mestra, ali vai ter um negócio ligado à economia criativa. Muito bem falado. Não é? É por aí. Não tem outro caminho. Depois a gente vai até abordar isso talvez mais, que é uma coisa até preocupante. Tinha um tempo que eu não lia sobre economia criativa, e as referências que eu tenho eram referências do Senac, referências do Sebrae mais antigas. Ontem eu fui fazer uma rápida pesquisa no Google, né? A maioria de concepção do que é economia criativa que você acha hoje, ela está vindo de bancos. Por que será? É um acaso, Luiz? Seria por acaso? Isso até me preocupou. Eu falei, caraca, então eles agora conseguiram ver que tem valor na arte. Eles conseguiram ver que tem valor na criação. Sabe que, vou traduzir para você. Sabe o que está querendo dizer? É aquela coisa. Você está sem dinheiro no banco, ninguém está nem aí para você. Tem um dinheirinho lá, teu gerente te liga, o pessoal manda mensagem, ou seja, agora você é interessante. É isso, viu um potencial em você. Isso é o que está acontecendo com a arte também, né? Com a arte, com a criatividade. Com a criatividade. Então, hoje uma ideia tem valor. Mas isso é perigoso, Luiz, porque talvez isso pode ser um processo, isso é perigoso porque pode ser um processo de domesticação da criatividade, uma criatividade doméstica ao setor, ao setor X, ao setor, sei lá, por exemplo, das fintechs, por exemplo, ao setor e por aí vai, né? E aí outra coisa que me assustou também, que já emendando nisso, foi a primeira vez que eu ouvi o termo indústria criativa. Uau! Aí eu assustei mesmo com força, porque eu falei, mas isso foge completamente ao conceito de economia criativa. Isso foge completamente ao conceito de criatividade. A criatividade, você massificar ela numa linha de produção, então a minha ideia ela vai virar 2.000, 30.000 camisetas, 1 milhão. Hoje é global, né? Uhum. Aí uma marca aí que é global vai pegar aquela ideia e vai mandar para o mundo inteiro de uma design de modas, né? Sim. De uma linha nova na arquitetura. Aquilo lá vai industrializar e vai para o mundo inteiro. Porque acho que é isso. Eles estão buscando... então aquilo ali tem valor? Tem uma música do Capital Inicial que diz assim, se não faz sentido, discorde comigo, não há nada demais. Ou você discorda ou concorda, Luiz, olha só. Parece que, não sei, vamos chamar assim o pessoal, as pessoas mais humildes financeiramente, poder aquisitivo menor, quando se fala de economia criativa, você pensa em como é que eu posso ganhar dinheiro. Isso. As pessoas que têm mais poder aquisitivo, quando se fala de economia criativa, como é que eu posso, através disso, usar pessoas para que elas me deem dinheiro? É a mesma lógica do capital. Não é? A lógica do capital, é isso. Concordo, assim, plenamente. E isso assusta. Porque quando eu conheci a economia criativa, eu estava fazendo um curso... eu estava fazendo uma pós em gestão de cultura, de políticas públicas culturais, no Itaú, em São Paulo. Então, eu conheci a economia criativa em 2014 para 2015, eu comecei a economia criativa com ela despertando no Brasil. Uhum. Sabe quem a gente chamava de economia criativa? A gente lembrava daqueles caras que fazem sandália lá no Crato, lá em Juazeiro, aqueles mestres que fazem aquela sandália de couro, que é muito fácil de você achar ali no Ceará, na Bahia. A gente lembrava a economia criativa daquelas pessoas. Então a gente falava que aquelas pessoas tinham a criatividade delas e faziam um produto artesanal, porque ele não faz duas sandálias igual. Verdade. Ele não dá conta. Aquela sandália, você pega ela, você olha e fala, é do mestre. Exato. Você olha e fala que é dele porque tem a característica dele, mas não existem duas iguais daquela. Agora, eu não sei, Luiz, não sei em que ponto da humanidade a gente foi se tornar isso aqui, porque vamos voltar um pouco, vamos fazer igual o Criolo fala, temos que voltar uma casinha a mais aí, Lázaro, na entrevista icônica do Criolo com Lázaro, vamos voltar uma casinha aí. Olha só,
Quando a escravidão deixou de ser um bom negócio, a Inglaterra falou, vamos deixar a escravidão de lado, porque agora nós temos máquina a vapor, nós temos produção em série, então nós temos que ter um público para quem vender. Então vamos apoiar que não haja mais escravidão no mundo. Então foi um país que ou seja, deixou de apoiar a escravidão, porque agora eles tinham que vender produtos para alguém. Precisamos de um público consumidor. Parece que é sempre assim, sabe? As coisas vão sempre nesse sentido. Por exemplo, agora, então agora é a cultura, a economia criativa, a indústria criativa, mas não é, por exemplo, da mesma forma que não era pela questão humana de você escravizar um próximo, não é essa a questão. A questão é que eu tenho que ter eles ali disponíveis para comprar o que eu estou fabricando. E parece que igualmente parece que sempre é assim. Agora que surgiu os termos está mais forte de economia criativa, indústria de criação, não é pela cultura, não é porque a gente quer trazer mais equidade, mais igualdade de oportunidades para os artesãos, para quem é manufatura, para quem é, enfim, para os menores. Não é isso. A questão é só vamos nos aproveitar desse nicho aí. Você enxerga dessa forma? Para onde estamos indo nisso, Luiz? Para onde estamos? A humanidade caminha assim e vai ser assim enquanto... Para sempre, né? Até acabar a coisa do mais forte, do mais forte domina o mais fraco. Até que todo mundo possa ter uma voz, possa ser igual. Então, nesse caso da economia criativa, na hora que você joga no Google lá, economia criativa, conceito de economia criativa, o primeiro que aparece é do Banco Pan-Americano, o outro que aparece é do Banco... daquele Banco do Desenvolvimento para a América Latina. Banco. Eu falei, mas espera aí, então é economia mesmo. A criatividade não é mais o principal. O que é principal agora é o que você pode ter em cima da criatividade. Isso, como que você pode pegar a criatividade para você, pôr ela dentro de uma redoma e usar ela como ela quiser. Então a criatividade ela não vem mais para despertar. A criatividade ela não vem mais para brigar. Porque quando um criativo briga com o outro, nasce uma ideia. Né? Nasce 3 ideias, uma de cada e mais uma da discussão. Porque eu acho que essa é a força da criatividade. Mas aí você pega aquilo ali, tá vendo que tem muita gente criativa. Cada vez mais você tem mais facilidade para produzir. Eu quero produzir um filme. O cara vai ali no celular, top, vai no mesmo celular, ele pode editar, né? E ele produz um filme ali. Então, quer dizer, ele atravessou toda a indústria e resumiu num lugar só a produção do filme dele. Mediante toda essa macrovisão que a gente está trazendo aqui, como você acha que deveria ser a melhor forma, por exemplo, alguém que está lá na ponta, eu sou, por exemplo, eu sou um produtor de teatro, eu sou um artista de teatro. Então, ele está inserido dentro da economia criativa, mas como é que ele vai desenvolver a sua atividade, tendo entendimento e consciência do que ela em cima, esse lance da economia criativa, mas sem deixar de continuar a sua arte laboral, mas tendo entendimento de onde ele está inserido. Porque quando você começa a pensar nisso, você tem até receio de repente, assim, de levantar uma bandeira, por exemplo, de uma economia criativa, de falar disso, ou de dizer eu me enquadro dentro disso, mas sabendo que lá em cima ninguém está nem aí para você. Né? Como é que você acha que deve ser, então, o posicionamento dos artistas, vamos falar assim, dos fazedores, dos criadores? Eu acho que o cara tem que se valorizar, ele tem que vender o seu produto mesmo, tranquilamente, venda o seu produto, mas nunca deixe de ter uma porta aberta. Você falou da escravidão, nunca deixe de deixar a porta aberta para ir para a senzala, não, de pôr o pé de fora da senzala, né, que era um termo que eu usava. É você sair disso também. Não, eu quero produzir algo que vai me fazer bem e que eu vou fazer bem para os outros. Essa criatividade. Eu vou provocar em alguém algo que está me provocando. Né? Eu vendo aqui o meu produto porque eu sou um trabalhador, eu tenho que me viver. A gente também paga. O povo acha que quem trabalha com cultura não paga conta, né? Boleto chega, Luiz? Boleto chega. Então o povo acha que você não paga água, não paga luz, você não come, né? Que tudo cai. Você é artista, você mexe, cai as coisas. Não é assim. Então venda o seu trabalho, mas põe um preço nisso, põe um valor justo nisso. Por exemplo, você estava falando da questão de pôr preço. Vou trazer aqui para Anápolis. Aqui em Anápolis, os músicos. Eles vão tocar nos bar, aí os caras querem pagar R$300 para os caras. Aí o músico fala assim, não, então não vou.
Ele não vai, mas tem outro que vai. Por até menos. Por até menos, tem outro que vai. E aí tem uns caras que são bons, são top, são reconhecidos, que esses caras não vão por um valor menor do que X, né? Mas tem outros que vão. Então esse outro que vai, tá, ele também está vendendo o produto dele, mas ele está atrapalhando a cadeia dessa galera que está embaixo. Desse pessoal que está embaixo, dessa turma que está na ponta. Ele atrapalha, ele é um elo fraco. Sim. Então existem vários elos fracos. Por quê? Porque o cara fala, se eu não for, se o cara for pagar mais, ele vai pagar para o outro. Mas vai ter espaço para todo mundo. Se as pessoas se unirem, vai ter espaço para todo mundo. Então é uma forma também daqui, de você que está na ponta, de você que faz o produto, de você que é criativo, você também ter a força de escolher aquilo que você quer, tendo união entre as pessoas. Então, por exemplo, o cara vem lá e fala assim, isso aqui é perigoso, olha, eu vou te comprar, mas você não vai poder mais fazer isso, você vai ter que fazer isso. Você não vai mais poder ficar dando ideia para os outros pensarem. Não, você vai vir para cá e você vai desenhar florzinha para me pôr numa camiseta para vender. Eu compro o seu, mas eu te calo. Sim. Então isso vale a pena? Então aí é a coisa da economia e da criatividade. Economia é muito pesado. Se você for falar de economia, em qualquer coisa que você fala de economia, você voltou na época da escravidão, na questão do valor. Né? A questão também é assim, a gente tem que ter para quem vender o produto. Mais do que isso, a gente tem que tirar o produto, o valor, em cima da carne humana. Então, assim, aquilo ali não pode ter mais valor do que a máquina a vapor. Sim, verdade. Quem tem que ter mais valor é aquilo. Ou seja, pois é, mas não vejo... É uma coisa sem saída. A gente está num loop que não tem... Enquanto acontece essa desigualdade, enquanto a gente aqui é minado por aceitar propostas que favoreçam só você e não a coletividade, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não vai conseguir vencer. Você está falando aqui, o Lugar de Fala, a segunda edição, você realizou a primeira edição por conta própria. Isso. Você está realizando uma segunda edição através da Lei Aldir Blanc. Sim. Você está dentro de um processo em que você tem limitações, que você não teve no primeiro. No primeiro você poderia você mesmo criar o seu limite. Hoje não, hoje o seu limite já veio falado através do edital. Claro. Ele já vem ali. Então, por exemplo, a gente entra dentro do edital, você já entra com regra. Tudo bem, é um elemento facilitador, é um elemento de fomento, é um elemento de tudo isso. Mas até que ponto a gente tem que aceitar que o edital venha te dizendo o que você tem que fazer? Olha, você é o criativo do audiovisual, mas a sua criatividade tem que ser aqui. Você não pode ser criativo. Então eu vou te provocar, então. Beleza. Mas aí, qual é a saída? Eu achar um escape fora das verbas públicas? Não tem saída? Não, por enquanto não tem saída, não. Aqui em Anápolis, a gente está muito longe da saída ainda, né? Uau. Aqui em Anápolis, a valorização da cultura napolina ainda está longe de poder que as pessoas se sustentem. A pessoa abrir... A gente que tem pessoas conhecidas nossas que... do teatro, que elas abriram um grupo de teatro, que elas têm um sonho, têm uma idealização, mas elas fazem teatro para ganhar dinheiro, elas fazem teatro para a empresa, fazem teatro de trânsito, fazem teatro de educação alimentar, fazem teatro de nutrição, fazem teatro para falar daquilo que os outros pedem. Você pode ir lá na minha empresa falar sobre tal assunto? Fazer um teatro? Posso. A pessoa pega lá, monta um teatrinho, vai lá e faz. Ela sobrevive disso. Isso é arte? Aí está uma pergunta ou difícil. É comércio? Né? Então, assim, ela quer viver de arte, mas Anápolis não propicia isso para ela. Hoje a gente fala assim, nossa, que legal, a gente chegou a um fundo que você lembra, o tanto que a gente batalhou, você estava lá, o tanto que a gente batalhou por causa do Fundo Municipal. Hoje a gente tem 4 edições seguidas do Fundo Municipal, a 5ª agora, né? R$1 milhão. Aí você fala, R$1 milhão, que legal, tudo tal. Mas, por outro lado, acabou tudo que tinha em volta.
né? E estão agora manipulando para que as escolas de arte pública vão para o domínio da OS, uma OS dominar uma escola igual nos hospitais públicos, né? Então, quer dizer, o que aconteceu? Então é legal você ter o fomento de 1 milhão e o resto? E o resto? Então é legal, assim, por exemplo, uma saída, né? Ainda a gente vai estar ligado ao poder público. Pois é, mas aí que tá. Está ligado ao poder público é uma ligação de, chamam de incentivo, de fomento. Às vezes fica uma coisa assim, meio dúbio. Isso é um incentivo, é um fomento ou isso é uma dependência? Aquilo cria uma dependência. Porque eu conheço muita gente que só produz quando tem uma verba pública. E eu sei como é a dificuldade de tentar, de ousar fazer alguma coisa dentro de criação artística aí, fora de verbas públicas. Mas como você enxerga isso? Verbas públicas é uma forma de dependência, de domesticar um artista ou um criativo? Também, todo edital é. A gente tem um edital no Brasil que não tem regra, é o Itaú Cultural. Você escreve o que você quiser. Você faz do jeito que você quiser. Lá não tem regra, lá não te fala. Vamos pegar essa dica já que o Luiz está passando aqui, Itaú Cultural, você que aí é um artista, tem algum projeto ou um projeto criativo, mesmo não sei, talvez nem tanto ligado à arte, mas é um projeto criativo que envolve criatividade, dá uma pesquisada aí, ó, Itaú Cultural, vale muito a pena. Isso aqui não é merchandising não, é porque aquilo que vale a pena a gente tem que divulgar, não é, Luiz? Claro, e é o único edital que eu conheço no Brasil que não te fala o que você tem que fazer. Ele só te pede o projeto de que é. É de teatro, é de cinema, é disso, é daquilo. Dentro de qual área? É formação, é apresentação? Isso. E você escreve o projeto da forma que você quiser. Aqui você pega um projeto que te fala o tempo que seu filme tem que ter, quanto que você vai gastar, como que você vai gastar, o que pode ter e o que não pode ter dentro daquela coisa que está sendo financiado pelo poder público. Infelizmente, a gente vive numa situação que a gente não consegue ter liberdade para atuar. Você aqui, tá, a gente tem aqui em Anápolis, vou usar aqui em Anápolis. Sim. A gente tem o Teatro São Francisco. O aluguel do Teatro São Francisco é R$7.000. É inviável. Uma peça local vai pôr 1.200 pessoas lá a R$50, a R$100, para a pessoa poder pagar o que ela investiu e ganhar um dinheiro? Não vai. Não vai. Se tiver 200 pessoas, que é a família, os amigos, os primos, os parentes, aquele povo que você dá convite, você arruma patrocínio em padaria, porque é amigo seu. Você arruma patrocínio na autoescola, porque é amigo seu. Mas você não arruma patrocínio no DAIA. Cadê o DAIA, as empresas do DAIA? Tem um lugar multimilionário aqui, que é multinacional farmacêutica e que não gasta um centavo em Anápolis, não gasta dinheiro. Tudo bem, o povo trabalha lá, o povo da cidade, vem muita gente fora, gera renda, tudo, beleza. Mas e para a educação, e para a cultura, e para o esporte? Por que essas pessoas não fazem? Hoje, no mundo inteiro, você vai na Europa, nos Estados Unidos, o povo olha lá na caixinha, tem lá escrito assim, do alimento. Essa empresa apoia tal projeto em tal lugar. Então, de 2 marcas, o cara compra aquela que apoia o sócio cultural, o sócio educacional. O que acontece nesse país, então, Luiz? Porque a impressão que fica é assim, ó. A impressão que fica é como se, não sei se eu posso generalizar isso, mas assim, existe um mecanismo dentro do poder público que é assim, ó, a gente promete o que as pessoas querem, mas que a gente nunca vai dar. E aí eles vão passar a vida toda tendo migalhas de alguma coisa ou de outra. Migalhas. Porque, veja bem, eu conheço, sei lá, se eu voltar nos meus avós, bisavós, quantas pessoas já escutaram uma opção de coisas que vai melhorar, que não sei aqui, e por aí vai. Mas você passa geração após geração, o Brasil, inclusive, tinha uma frase muito famosa, que é assim, ó, aliás, o Brasil é o país do futuro. Né? Eu não sei que futuro é esse, ou de quando, e que futuro que vai chegar, mas parece que é assim. Eu sei que em todo lugar isso acontece, mas no Brasil esse nível é alarmante. Eles vão prometendo e aí você vai vivendo, você tem seus filhos, os seus filhos têm os deles, você vê o seu bisneto e as demandas são quase as mesmas. Então, e você morre, o pior, Luiz, você morre acreditando que um dia você vai alcançar. E não alcança. Você já viu o Amarelo Elo? Já.
você pegar aquele filme ali, quando ele fala ali, né, trazendo assim bem resumido, ele mostra pra gente que a gente é um país sem identificação. A gente é um país sem identificação, a gente é um país que não tem uma ligação. Aí você pega a sua ligação, qual que é a sua ligação cultural? O que você aprendeu de cultura na escola? Uau, isso é pesado. Nada, isso é pesado. Nada, cara, não aprendeu nada. E aí agora, recente, uma década, viraram e falaram assim, agora tem que ter música nas escolas. Vai olhar aí que escola que tem música. Vai olhar, procura aí que escola que tem música. Música, só música. E hoje as pessoas pegam, algumas pessoas já pegam em alguns lugares, você vai numa escola que o diferencial dela é ter um teatro. Ela tem um teatro. O diferencial da outra, ela tem uma aula de música. Na nossa época, logo ontem, né, era esporte. Você ia para um colégio que tinha esporte. Verdade, uma quadra poliesportiva. Você gostava de jogar tal coisa, você ia para tal colégio. Falando, não, lá tem um treinador bom, lá é bacana, você ia para lá. E agora, ligado à cultura, você virar e falar assim, não, eu vou ali fazer isso, eu vou ali fazer aquilo. A gente começou a falar de formação de público aqui em Anápolis há 15 anos, há 20 anos, em formação de público. Né? A gente tem cultura, vamos relembrar aí, a primeira mostra de teatro, que desencadeia alguma coisa cultural na cidade. Antes a cultura acontecia dentro das igrejas, tinha teatro nas igrejas e tudo. Aí vem a primeira mostra de teatro, vem um grupo teatral, e aquilo ali abre uma escola de dança, abre uma escola de música, vem a música. A Anápolis está entre os melhores músicos do país. Né? A gente tem músico anapolino em todo lugar que você for olhar aí, que é bom, você pode olhar que tem um músico anapolino, que tem alguma coisa ali de Anápolis. Né? Então são coisas que vão acontecendo, são coisas que vão caminhando numa direção e é muito forte a cultura que hoje a gente olhar assim, né? A gente começou a falar em formação de público, hoje a gente tem um público formado, mas será que hoje a gente tem capacidade para ter um lugar que o povo vai lá ver o teatro napolino, que o povo vai lá para ouvir a música napolina, que o povo vai lá para se encontrar e celebrar o cinema napolino? A gente tem produção de cinema, a gente tem produção teatral, a gente tem produção literária fortíssima, a gente tem produção musical fortíssima, mas cadê essas pessoas vivendo de arte? Cadê essas pessoas vivendo de artista? Aí vem falar assim, o fundo, dependência pública. Não existe dependência pública, é muito pouco dinheiro, é muito pouco investimento, você não tem um investimento continuado, você não tem um investimento para que aquilo ali aconteça. A gente tem a banda Lira de Prata, vai lá olhar as condições que esses caras estão ensaiando lá. Tem 60 anos a banda, os músicos recebem. Vai lá olhar onde que eles estão ensaiando, o lugar que os caras estão sempre reclamando lá da estrutura e de tudo mais. Por que você não valorizar isso? Por que você não liberta isso? Vamos criar uma fundação aqui, vamos arrecadar dinheiro, vamos criar uma lei de incentivo local. Tá aí olha só, estamos aqui conversando, mas não seria uma possibilidade, Luiz, o que você falou, uma lei de incentivo municipal que abatesse a impostos municipais e fomentasse o setor? Gente, se a gente está conversando isso, olha, gente, estamos conversando aqui no podcast Lugar de Fala, temporada 2, Luiz Sérgio Fragelli aqui, falando de economia criativa. Aliás, fazer um parênteses aqui, sabe como eu estou me sentindo nessa entrevista aqui, Luiz? É assim, nós marcamos um momento para falar, vamos conversar sobre a letra N do alfabeto, mas esse chegou, temos que falar primeiro da A, da B, da C, até chegar na N. Por que eu estou dizendo isso? Estamos num papo sobre economia criativa, mas é impossível falar de economia criativa sem pensar na ponta de quem está lá, porque senão eu vou pensar pelo lado de quem está... Por exemplo, eu tenho aqui na minha pauta, está aqui a minha pauta que eu soltei, que tem um dado aqui que diz assim, a Firjan... Porque eu vou ficar com um lucro. Eu vou criar uma comercialização daquilo que eu vou ter o empregado lá. Então, o artista que era livre, porque a arte traz essa questão da liberdade, o cara passa a ser empregado de alguém para ser um assalariado. A criatividade dele morre ali. Vou trazer outro dado para você. A cada R$1 investido em cultura, R$1,50 retornam.
Então, a cada R$ 1.000 gasto pelo poder público, ele recebe de volta 1.500. Porque o gasto com a cultura ele implica um monte de coisa. A pessoa para sair, para ir numa noite de estreia, no teatro, no cinema, para ir ver um show musical, ela faz mulher, tá aqui a menina que não vai me deixar mentir. Ela vai no salão, ela faz unha, ela faz cabelo, ela compra roupa nova. Uma rede de serviços. Claro, você vai no lanche antes ou depois. Você vai beber alguma coisa, você vai pôr gasolina, você vai sair. Então, você vai comprar uma roupa, gera um retorno para o comércio local que volta em imposto para o cofre público. Olha, então, não é nada gratuito. A verdade é que é o seguinte, Lugar de Fala, temporada 2, Luiz Sérgio Fragelli, falando de economia criativa, nós separamos aqui uns 45 minutos para falar disso, só que agora eu me dei conta que realmente não deu para chegar nem 10% que a gente pode falar. Nós não estamos nem na metade de uma conversa para pelo menos ter um fundamento. Nós não conseguimos nem sair de um desenvolvimento de um assunto de tão profundo que isso é. É até irresponsável, seria irresponsável da nossa parte falar de economia criativa sem pensar em quem realmente faz a economia criativa acontecer. Tem aqueles que querem se beneficiar de quem a faz acontecer e tem aqueles que a fazem acontecer. Então, Luiz, eu realmente... Essa segunda temporada são 10 episódios. Esse é o único que eu não consegui desenvolver o assunto, porque eu vi que tem muito mais coisa do que a gente simplesmente assim, não dá para abordar superficialmente. A coisa é profunda e outra. Tem a ver com a formação histórica do país, a formação social do país, tem a ver com a educação brasileira, tem a ver com o pensamento crítico do cidadão, tem a ver com o seu entendimento de organização social, de poder público. A gente falou tanta coisa aqui, muda a gestão, todos os projetos só desaparecem. Agora tem que ter um com a minha cara, com o meu nome. Eu não vou manter o que fulano fez, eu tenho que fazer uma coisa que a gente faça. É tudo partidarista, parece que não se pensa como um todo na nação. Realmente só me resta aqui demonstrar essa indignação mesmo de falar de um assunto tão profundo como esse. Descobrir, né? Descobrindo. No meio dos assuntos você vai descobrindo tanta coisa que você vê que você não consegue avançar sem passar por aqui, por ali, porque gente, a gente queríamos falar de economia criativa, mas é tanta coisa atrelado. Sabe o que isso demonstra, Luiz? Que a cultura é muito mais forte, maior do que a gente imagina. Muito mais ampla. Que a criatividade permeia muito mais coisas do que a gente imagina. Seria totalmente incompleto virmos aqui falar de economia criativa e citar só artistas, teatro, dança, música, assim, essas linguagens mais tradicionais que se imaginam. Quando você pensa em cultura criativa, você pensa nisso, né? Mas só quando você começa a ver quem está fazendo com criatividade um negócio, você desemboca em vários setores de serviços e essas pessoas estão aí na rua, montando seu negócio, querendo vencer na vida. É complicado. E essas coisas que você falou aí, no primeiro momento, elas nem eram associadas à economia criativa. Não. Teatro, cinema, música, isso não era associado à economia criativa. Economia criativa foi associado à produção que a pessoa produzia, aquela coisa material. Sim. Porque um filme ele não é material. Uma peça de teatro ela não é material. Uma música não é material. Então ela estava ligada à produção da peça material. Vou voltar ao artesão lá do Nordeste, lá, que faz a sandália de couro. E estava associado àquilo. Estava associado ao design, que sentava e fazia um vestido. E desenhava um desvestido. Estava associado à arquitetura. Estava associado ao chefe de cozinha. Entendeu? E aí foi uma coisa estranha que eu vi, que eu nem vi acontecer, na verdade. Eu nem vi acontecer. Eu fui pesquisar, olhar um pouco e falar assim, vou dar uma olhadinha aqui só para certificar. Eu olhei e falei assim, mas peraí, o que está acontecendo? Para onde que levaram a economia criativa? Então você falou do guarda-chuva, eles estão querendo fazer um guarda-chuva para pôr tudo ali embaixo. Para pôr tudo ali embaixo, para pôr tudo igual. Vou citar um exemplo do perigo disso tudo. A gente teve um secretário de Cultura aqui em Goiás, o primeiro do mandato do Caiado, que ele virou e falou assim, não, eu vou investir em economia criativa. Eu vou investir em economia criativa. Eu vou investir em design de jogos, gráficos, eu vou investir em gastronomia e eu vou investir em moda.
Então, para ele, economia criativa, ele entrou lá dentro do guarda-chuva e pegou. Aí ele tirou os caras das artes visuais, ele tirou o cara do teatro, ele tirou o cara das artes cênicas, tirou todo mundo e falou, eu quero investir nisso. E eles fizeram editais só para essas pessoas. Eles fizeram editais só para essas pessoas e deixaram o resto todo de fora. Porque aí ele virou e falou assim, não, porque a economia criativa, ela dá retorno. Mas aí, hoje, quando você vê todo mundo abrigado ali, pode ser uma coisa assim, boa também, né? Tá todo mundo ali. Então, todo mundo pode dar um retorno físico, um retorno material. Porque essa questão do número, quando a gente fala assim, não sei o quê, é boa também. É bom você chegar no final e pegar uma bilheteria e falar assim, ó, tá aqui a bilheteria, ó, dá certo fazer. Mas aí envolve tudo do que você falou aí. Volta lá no princípio, volta na educação, volta na sociedade, volta no poder público, volta no investimento privado, volta em tudo isso. A gente podia chegar aqui hoje e falar assim, e aí, Luiz, falar sobre economia criativa, eu viro para você e falo assim, não, a economia criativa é a economia baseada na criatividade. Então a criatividade de uma pessoa, ela gera um produto que vai ser rentável. Eles não falam precificar, mas a verdade tá ligada ao preço. Sim, claro, tá ligado ao custo que a pessoa está dando à criatividade dela. Quanto vale a sua criatividade? Verdade. Quanto vale a sua criatividade? A minha vale muito, a minha criatividade. A gente fala assim, não sei o quê. Eu falei, não, eu não cobro, não, eu faço de graça. É coletivo? É para ajudar os outros? Não cobro, tudo bem. É uma coisa que o cara está lá ganhando dinheiro. Eu também quero ganhar o seu dinheiro. Você está ganhando, eu também quero ganhar. Sim. Aí a minha ideia tem um preço. Vou fazer uma coisa. Uma provocação / convite, porque a gente viu aqui que esse assunto, não sei, a gente está uns 15%, 17% do que a gente poderia abordar. Uma provocação / convite. Nós pensarmos um momento, nem que seja um painel, um seminário online ou presencial, para abordarmos um assunto de economia criativa e trazer esses aspectos que nós estamos falando aqui hoje. Você topa pensar isso depois? Demais, Então tá aqui feito no Lugar de Fala, temporada 2, Luiz Sérgio Fragélio, vamos pensar isso daí. Eu sei que você aí que está vendo também viu que a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Falar de economia criativa, se você fala da base do nosso país como um todo, vamos marcar um outro momento, pode ter certeza que isso vai ser avisado, você vai fazer parte disso. Para terminar, Luiz, aqui você vai escolher, temos aqui 2 taças, vamos fazer um brinde e um repúdio. Mediante tudo que a gente conversou, você vai escolher brindar algo e repudiar algo. Nós temos água com gás, temos refrigerante, suco, você escolhe brindar com o quê? Água. Com água, eu também quero água, vamos brindar com água. A melhor bebida do universo é água. Vamos brindar com água. Honestamente, esse episódio nos deixou muito mexido, porque tipo, é um misto de revolta por não conseguir avançar no assunto, mas de satisfação por perceber que você está abordando algo muito necessário para quem está assistindo. A gente não está aqui para fazer, vamos ali fazer uma média com alguém, não é esse o lance. Vamos ali cumprir a tabela no projeto. Não é esse o lance. Eu te conheço, eu sei que não. Então, vamos brindar aqui, Luiz? Vamos brindar ao lugar de fala, vamos brindar a arte. Tá aí feito um brinde. Agora é o gole do repúdio. Vamos repudiar o quê? Vamos repudiar... O Legião Urbana falava, vamos celebrar a estupidez humana. A estupidez de todas as nações. O meu país de sua corte de assassinos covardes, estupradores e ladrões. Até arrepiei. Então, cara, o meu repúdio ao poder público municipal. O meu repúdio a vocês. É isso. O brinde agora é o gole do repúdio. Agora, encerrando então esse episódio com o Luiz, você vai responder 2 perguntas para a gente terminar aqui. Primeiro, qual é o teu lugar de fala nesse mundo, nessa vida? Qual é o teu lugar de fala? E partindo desse lugar de fala, você vai fazer as suas considerações finais, aí, uma mensagem final para aquela câmera ali, tá? Então, 2 perguntas. Qual é o teu lugar de fala? E deixar uma mensagem partindo desse lugar de fala que você se apropria dele. O meu lugar de fala é a cultura. O meu lugar de fala é a arte. Querer gerar valor para as pessoas. É querer criar coisas, é querer criar momentos, ações, atitudes, projetos
para gerar valor na vida das pessoas, é convidar as pessoas para discussão, para o debate. Eu nunca vou estar no lugar de fala de quem passa a mão na cabeça. Eu sempre vou estar do lado da provocação. Eu sempre vou provocar as pessoas a tirar o melhor delas, a olhar em volta delas e descobrir que a vida pode ser muito mais daquilo que elas imaginam. E considerações finais, cara, valorizem a cultura local de onde você estiver vendo, valorizem um artista local, pagam, hoje tem um show do Nando Reis lá em Pirinópolis, acho que é 150 o ingresso. Você paga 10, 20 para ver um amigo seu, você reclama, quer ir de graça, liga pro cara e pede cortesia. Me dá cortesia aí. Você acha que o cara vive do quê? Você acha que o cara come o quê? Então, valorize as pessoas que estão em volta de você, valorize pessoas como o Eduardo e a equipe dele, que fazem projetos que provocam a discussão, que provocam o debate, valorizem a cultura. Sem cultura e sem educação, a gente não chega em lugar nenhum. Esse ano é ano de eleição. Na hora que você for olhar lá o político, vê se o cara está falando de educação, vê se o cara está falando de cultura. Se tiver, procura saber mais sobre essa pessoa. Porque quem não fala em cultura, quem não fala em educação, é quem não quer melhoria. Porque só através da cultura e da educação a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Cara, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, adoro falar com gente inteligente, então é melhor ainda. Valeu. Um abraço a todos vocês aí. Vocês já perceberam, né? A coisa só está começando. Nos aguardem.